Olá, amigos da Rede Vida. Em meio a todo esse lamaçal político e social que estamos vivendo, com tantas acusações torpes, com dinheiro que vem daqui, dali, por esta ou por aquela mala, dos verdadeiros donos do Brasil, os que financiaram as campanhas políticas e agora estão cobrando o contra-cheque, fico pensando bastante na questão da moralidade. E essa moralidade está muito associada hoje em dia a uma questão que a gente ouve muito falar por aí, que é a questão da liberdade de expressão. Temos ouvido muitos jogadores de futebol, esportistas em geral, e principalmente políticos, falarem em liberdade de expressão, que está por aí, na mídia em geral, nos programas de televisão, nas redes sociais. Mas me parece que as pessoas têm confundido um pouco as coisas. Se escondem atrás de um suposto direito de liberdade de expressão para ofender as pessoas. Dias atrás tivemos aí um político que falou que as comunidades quilombolas não serviam nem para procriar. Tivemos outros jogadores de futebol dizendo que se tivesse a necessidade de usar da violência, usaria da violência dentro de um jogo. Seria de fato esse tipo de ação uma liberdade de expressão? Quer dizer, se a Constituição me dá o direito de falar aquilo que eu quero, eu posso simplesmente ofender uma outra pessoa? Eu posso ter, por exemplo, uma ação preconceituosa, seja esse preconceito de diversas formas? Seria isso liberdade de expressão ou seria uma ofensa, uma injúria? Quero trazer luz para essa discussão por meio de um dos grandes filósofos do século XVIII, que revolucionou a trajetória do conhecimento e da própria ética. Me refiro ao grande alemão Immanuel Kant, que disse: todas as nossas ações devem ser ações morais, naquilo que ele chamou de ética do dever, que poderia ser resumida no famoso imperativo categórico, uma norma de conduta universal. Age de tal maneira que a tua atitude seja exemplo de conduta para todos. Um exemplo: será que a minha ação ela pode servir de uma conduta universal? Será que eu aceitaria a minha própria ação? Por exemplo, saio por aí ofendendo as pessoas, sendo preconceituoso, como vemos nas redes sociais em relação a muitos artistas, juízes, negros, negras. Será que se eu faço uma ação preconceituosa, eu aceitaria sofrer um preconceito? Quando eu defendo uma ação violenta perpetrada por um órgão governamental ou por uma força militar, será que eu aceitaria sofrer essa violência? Se eu não aceito sofrer a minha própria ação, essa ação não é moral, segundo Kant. Me parece que hoje em dia nós precisamos fazer essa diferenciação. Se a minha voz, se a minha ação não pode servir de exemplo para os outros, se eu não aceito sofrê-la, ela não é uma ação moral. Logo, ela não é liberdade de expressão. Ela é outra coisa, ela é ofensa. Precisamos sempre pensar nisso para que as condutas por aí na sociedade, seja na corrupção, ou seja em todas as ações diárias, elas sejam pautadas em moralidade. Caso contrário, esse país não vai mudar absolutamente nada. Esse é o comentário do professor Vladimir para os amigos da Rede Vida. Um grande abraço.